Continuando por aqui, agora vamos entrar nas análises técnicas com ele, Thiago Alvarenga, analista técnico da XP, que está aqui para fazer esse fechamento do mercado junto com a gente. Thiago, bem-vindo sempre por aqui, muito obrigada por estar participando desse fechamento do mercado aqui conosco. Eu agradeço o convite, boa tarde a todos do painel. E vamos lá, vamos dar uma olhada como é que esse mercado está se preparando para o fechamento, para o final de semana. As expectativas aí, torcer para não ter nenhuma notícia bomba vindo lá de Washington à noite, né? Essa é a questão, a gente sabe, eu tô até de olho aqui, porque ele já tá, o Lula tá chegando já lá na Casa Branca, eu tô até de olho, inclusive, aqui para ver, né, o que vai dar nisso, porque a gente ainda tá com o mercado aberto, são 5 horas e 32 minutos, e até então a gente tem esse Bovespa totalmente no 0 a 0, né, Thiago? A sensação que dá é justamente essa, que o investidor tá nesse compasso de espera ali, né, tá na defensiva. Seria então a segunda semana consecutiva de queda acumulada nesse índice Bovespa. O que teu gráfico diz aí pra gente? O que você tem visto aí pro Ibovespa? A gente vai buscar aí realmente a casa dos 103, 104 mil pontos que a gente já estava vendo na semana passada? Vamos lá, realmente o mercado está em compasso de espera, está todo mundo meio, como dizem, na ponta dos cascos, né? Porque quando parece que está tudo bem, que as coisas estão se acomodando, que o mercado está pronto para andar, vem alguma notícia ou alguma fala que perturba aí o que o mercado está projetando para frente. A gente teve um início de ano muito forte, ano passado também a gente teve um janeiro muito interessante de alta, e fevereiro começou já com uma queda, e essa semana ficou praticamente no 0 a 0, uma ligeira queda. A gente está se encaminhando aí para um fechamento no 0 a 0. E graficamente falando, o Ibov está deixando um ponto aqui perigoso. A gente teve esse fundo aqui da semana na região de 107.245 pontos, arredondando aí para 107.200. Se for perdido na semana que vem, a gente pode vir buscar não só na região dos 105, mas aqui os 104 e esse fundo aqui de dezembro, que é o mais importante, que é praticamente os 100 mil pontos, né? A gente fez a mínima aqui no 101.600. Se a gente vier a perder esse fundo de dezembro aqui, a gente entra numa tendência de baixa mais forte, que aí é para vir buscar lá a região de 98 mil pontos. Mas ainda tem muita água para rolar. Esse tipo de queda, a princípio, não deve ser em uma semana. A gente vê o próprio mercado bem lento essa semana. Depois, daqui a pouco tem carnaval também, então são 2 dias aí de mercado fechado. Quarta-feira é só meio pregão, mas quarta-feira de cinzas a gente de vez em quando tem umas surpresas inesperadas, né? A própria crise do Covid, a gente teve na quarta-feira de cinzas, foi o primeiro sinal de queda, depois recuperou, e na semana seguinte é que a gente teve realmente aquelas semanas dramáticas com circuit breaker, etc. Então, a semana do carnaval, apesar de ser uma semana teoricamente mais morta, tem que contar com a sorte para não acontecer nenhum fato bomba aí que vai fazer o mercado derreter, né? Eu lembro também que estamos prestes a completar um ano aí do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aconteceu exatamente no carnaval. A gente aqui na BMC estávamos todos prontos para um bom final de semana de descanso, e aí me vem uma guerra, a gente fica o final de semana inteiro em plantão, acompanhando aí o que está acontecendo lá na Ucrânia. Tem bolsa na Rússia fechada, então não queremos aí, afaste do carnaval essas más notícias, né, Thiago? E jornalista não tem feriado, né? Porque a notícia acontece a qualquer momento. Não tem jeito da gente escapar. Inclusive, trazendo um pouco dessa temporada de resultados, a gente está em plena temporada de divulgação dos balanços operacionais das companhias do quarto trimestre de 2022, e alguns resultados decepcionando bastante. Aí eu destaco Bradesco nesse balaio, Bradesco que ficou entre as maiores quedas, encabeçando aí as maiores quedas do dia de hoje, mais de 7% de queda. Aí tem efeito Americanas, tem efeito inflação, tem efeito juros altos. Como é que está a visão para esse banco que já vem sofrendo há um bom tempo? A gente teve alguns eventos aí que bateram bastante em Bradesco.
Eu vou até jogar outro gráfico com volume para a gente ver como o volume de hoje foi atípico, né? Como você mesmo já falou, né, cara? Bradesco já vinha apanhando já há algum tempo, ele descolou dos outros bancos, principalmente aqui em novembro do ano passado, teve um gap forte de baixa que simplesmente ele não tem o menor sinal de voltar. E com essa questão do resultado aí que veio com a queda expressiva do lucro, né? A gente, quem diria aí, depois de tantos anos, bancos, recordes atrás de recorde, cada trimestre era um recorde novo. Então a gente está vendo aí que essa era áurea dos bancos aí está passando. E a gente viu não só a abertura meio que em pânico, né, já com um gap de baixa de 7,5%, ensaiou uma recuperada de manhã, mas a gente já está vendo aí que o final do dia vai deixar um sinal de continuação baixista. Como eu já falei no início, o volume foi bem acima da média, foi o maior volume desde novembro, onde a gente teve essa derretida mais forte. Eu não me lembro exatamente qual foi o motivo dessa queda aqui, foi alguma notícia, mas agora não está me ocorrendo. De qualquer maneira, a gente já vinha com sinais de baixa, a gente faz aqui um padrão de pivô de baixa, perda de média importante, que é a média de 21, ele ainda ensaiou uma recuperação, mas ontem mesmo já dava um sinal de queda. Obviamente, não se esperava uma queda tão forte, até que foi divulgado o balanço, e algumas pessoas até pensaram ali em comprar na abertura, né, imaginando que ele ia corrigir a distorção, mas essa correção foi muito pequena. O sinal de Bradesco continua realmente muito baixista. Como hoje teve uma distorção muito forte, atrapalha aqui uma operação de venda descoberto, né, aquela operação que você aposta na queda do ativo. Então não recomendo para agora. O ideal aqui, na minha opinião, realmente é ficar de fora do ativo e esperar pelo menos a segunda-feira, para ver se a gente vai ter um movimento de acomodação, onde os preços vão ficar mais ou menos de lado, até que a gente tenha uma recuperação, até que as médias se acomodem mais próximo dos preços, ou se vai ter aqui um cenário de continuação baixista. Na eventualidade de ter um repique, né, uma alta em direção aqui ao fechamento de gap, pode ser que dê aquelas operações de mais curto prazo, quem sabe uma operação de day trade aí para segunda ou terça-feira, ou até uma operação um pouquinho mais curta, durando menos de uma semana. Obviamente muito arriscado, contra a tendência. Eu, a princípio, fica para mim a sugestão aqui para quem está com o Bradesco é realmente acompanhar de quem está de olho em Bradesco, é ficar de fora, e quem está encarteirado com o Bradesco e não saiu antes, fica na expectativa. Eu deixaria proteções aqui na região dos R$12, R$12,50, porque uma queda mais forte pode disparar um pânico e ter aquelas sequências de gaps, de leilões durante o pregão que dificultam até a negociação do ativo. Certíssimo, trazendo os dados aqui, propriamente dito, a gente não falou sobre isso aí no começo do nosso programa, queria falar sobre os dados de Bradesco, foram bem abaixo da expectativa, o mercado estava com uma expectativa aqui de um lucro líquido recorrente de 4 bilhões e 105 milhões de reais, e nós tivemos aí apresentado 1 bilhão 595, então só 3 bilhões de diferença aí para o lucro líquido recorrente do banco. O caso Americanas, ele teve um impacto muito forte nesse resultado, por quê? Porque o banco decidiu provisionar tudo de uma vez, ou seja, todo aquele crédito que está em risco oferecido a Americanas foi provisionado já nesse início de ano, estratégia diferente da adotada pelo Itaú, que preferiu ali provisionar apenas parte da dívida. Então, nós temos aí 4 bilhões, mais de 4 bilhões já provisionados naquela PDD, que são as provisões ali para dívidas duvidosas ali oferecidas pelos bancos. Então, claro, resultado muito decepcionante, é o pior lucro contábil desde 2006, se eu não me engano aí, de acordo com um levantamento de algumas instituições, principalmente do Trademap. Então, resultado bem catastrófico aí para o Bradesco, justifica essa queda de mais de 7%. Por favor, David, fique à vontade. Opa, por favor, Thiago, só aproveitando aqui o comentário, eu achei interessante você falar do Bradesco optar por fazer a provisão toda logo agora. Me lembrou um pouco o caso do Facebook Meta, né? No ano passado, quando também mostrou uma queda de usuários no Facebook, e o que o Zuckerberg, logo na conferência com os acionistas, já falou que estava tudo horrível. Ou seja, depois da fala dele, o papel da Meta caiu quase 50% e demorou quase um ano para começar a virar para cima.
Então, me parece que o Bradesco está meio que nessa linha, assim, meio que jogar o pior agora, porque daqui para frente a expectativa é que as coisas estabilizem melhor e pode ser para longo prazo, aí entrando na área dos fundamentos, que eu não vou meter, pode ser até uma boa. Mas graficamente falando, ainda é momento de cautela, tá? Porque a gente não vai voltar a falar sobre isso para Bradesco, para Itaú daqui 3 meses vai aparecer mais uma provisão ali para PDD e a gente vai ter que voltar a falar sobre, claro, a exposição de Itaú a Americanas. Por favor, David, levantou a mãozinha aqui, queria fazer uma pergunta ao Thiago, então fique à vontade, por favor. Thiago, um prazer estar falando contigo. Um papel que eu estava acompanhando no dia de hoje, que também vem apresentando aí quedas recorrentes, né? E aí chegou até num valor abaixo do low ali da Covid. Está na mínima histórica, chegou a bater mínima histórica. Hoje, Azul. Tem como avaliar, por gentileza? David, prazer também falar com você. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra aqui na BMC. Azul realmente já vinha... Acho que... Rapaz, é difícil encontrar o topo do gráfico aí. Essa queda foi forte. Vou até jogar no anual aqui para a gente conseguir enxergar. Ou não, né? Porque o zoom aqui deu uma distorcida. Deixa eu ver se consigo enquadrar melhor. O anual tá muito achatado. Deixa eu botar no semanal, pronto. A gente colocando aqui pelo semanal, a gente vê que ele vem de um high lá na faixa dos R$63. Até então, e foi logo antes do Covid, né? Olha que interessante. O Azul marcou topo histórico semanas, né? Cada barra dessa é uma semana, literalmente semanas antes do Covid, onde ele marcou o fundo histórico até então em 8,64, já descontado, né, os ajustes que aconteceram nesses últimos anos, e hoje está realmente numa situação pior do auge da crise do Covid ali, pelo menos auge aqui no mercado financeiro, né? Olhando, vou até aproveitar o gráfico semanal, a gente vê aqui a tendência de baixa se estabeleceu em meados de 2021, tentou dar uma virada, uma estabilizada no início de 2022 e depois vem que numa queda lenta, né? É aquela história de colocar o sapo na panela e ir aquecendo a água aos poucos. É aquela quedinha suave que o cara não espera, daqui a pouco volta e já, enfim, tem 3 anos, aí tá indo pro 3º ano que não volta e não tem menor sinal de subir. Eu já, ao longo das minhas lives diárias, até já cheguei a recomendar a venda de Azul em alguns momentos anteriores, e eu vou te falar, hoje a gente está numa sequência de quedas, realmente está um pouco esticado, também não acho que seja o momento de vender agora, porque a gente tem aqui essa distorção pela queda de ontem e de hoje, que deixa as coisas um pouquinho mais difíceis para abrir uma operação vendedora agora. Também não quer dizer que é para comprar, por mais que tenha uma distorção aqui, o papel pode dar uma lateralizada antes de cair mais, como ele fez aqui, né? Que ele deu uma pancada para baixo, lateralizou e depois veio caindo devagarzinho. Então, o cenário para Azul, pelo lado técnico, ainda é muito ruim. Mas, de novo, não acho que seja o momento de abrir vendas a descoberto agora. O momento para zerar posições para quem estava comprado, para quem estava acreditando numa alta, porque realmente a gente teve um sinal altista aqui no início de janeiro, a formação de pivô que a gente fala, né, quando a gente rompe um topo anterior, mas aí ele falhou a tentativa de alta e daqui já era um sinal para a gente já preparar as defesas, começar a reduzir a exposição no papel ou até mesmo abrir posições de venda descoberto. Agora o melhor, na minha opinião, a melhor coisa é realmente ficar de fora. Quem está comprado, posicionar os stops, porque mesmo esticado, o papel ainda pode cair mais. E até a questão de ser fundo histórico, existem estratégias diversas que operam justamente esses rompimentos, renovações de topos ou fundos históricos. Então, a gente pode ter ainda mais uma leva de quedas aí para Azul pela frente. Maravilha, aqui hoje é o dia do trenzinho da tristeza, Débora Oliveira, só ativo, humilhado na última semana, e tem gente pedindo mais um aqui, então eu vou dar voz ao povo, porque o povo aqui é quem manda na nossa programação. Tem gente pedindo BRF. Só falta pedir light ali para concluir. Só falta light, só. Mas é um pouquinho mais tranquilo, tem gente pedindo BRF, fazer uma análise sobre BRF, que nas últimas semanas, aí, pelo menos nesse mês, está perdendo bastante valor aí no nosso
no nosso índice, está perdendo bastante valor na cotação de BRF. Como é que você está com a tua visão aí para BRF, que está apanhando bastante também? BRF estava numa situação até graficamente, tá? Não estou comparando fundamentos, nada disso, nem área, nem nada disso. Mas graficamente ela até lembra um pouco a situação de Azul de dezembro para cá, onde a gente teve um iniciozinho de alta, a gente teve as formações de pivô, outras formações gráficas que favoreciam o cenário altista, e falo até, eu estava de olho nessa alta aqui de dezembro, até pegamos uma parte desse movimento, porém aqui ele começou a falhar, e aí a gente já encerrou, o pessoal que segue lá as lives, já encerrou as operações mais cedo e agora a gente vê esse momento mais dramático de queda. Agora, essa fase mais recente, agora de fevereiro, distingue um pouco de Azul, porque a Azul distorceu muito ontem e hoje. Mas BRF não está tão fora assim das médias. Até coloquei aqui onde eu tenho um gráfico mais completo, com volume e as médias. Está testando aqui um indicador que a gente chama de banda de Bollinger. Ele já está começando aquela acomodação, a gente percebe aqui a linha cinza, que é a média de 21, já embicada para baixo, não tão afastada dos preços como estava no início da semana. Então o BRF pode ser que para o início da semana que vem seja um bom ponto de venda. A gente tem esse teste da mínima aqui do 562, provavelmente hoje vai fechar abaixo disso, já são 15 para as 7, daqui a pouco vai começar o leilão de fechamento. Então a gente vai ter uma confirmação de sinal baixista e é bem capaz de na segunda ou na terça a gente ter uma venda descoberta interessante aqui em BRF. Os sinais altistas, ele chegou até indicar um sinal altista aqui na quarta-feira, mas ontem ele falhou, né? Para dar um sinal de repique, a gente tem que na quinta-feira deveria ter fechado aqui acima dos R$7 para a gente ter aí uma sinalização de uma alta buscando a média. Não foi o caso. Na quinta-feira ele até ameaçou subir um pouquinho durante o pregão, fechou para baixo, e hoje aqui mostrando aí a verdadeira face aí da queda, abrindo oportunidade de venda e semana que vem provavelmente a gente vai ter uma renovação dessa oportunidade de venda aqui, que é bem interessante, buscando não só a região do 6,66, mas podendo ir até além disso. Tá, fechando a semana aqui, inclusive com os dados aí para dar uma completude de informações para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Quem estava pedindo BRF, hoje, 6,54% de queda. Na semana, agregado semanal, desde segunda-feira, 16,82% de queda. O mensal, 19,22%. E aí, o anual, 22,34% de queda para o ativo de BRF, de BR Foods. Então, o ano não está muito agradável para o acionista de BRF, Débora. Isso aí. Deixa eu trazer aqui uns outros papéis entradas do siderurgia e mineração, Thiago, porque a gente teve o JP Morgan rebaixando aí recomendação para Vale, para Gerdau. Inclusive as duas companhias vinham, né, performando nas quedas, estão ainda, né, Vale caindo aqui, 86,78. Para o banco, as companhias estão se distanciando muito. Aí a alta que a gente tem agora no papel distancia dos fundamentos da commodity metálica. E aí, realmente a gente estava com esse papel muito esticado? Vamos lá. A questão de estar esticado ou não é olhar para trás, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que realmente estava esticado. Mas até como eu falei agora há pouco tempo na questão de Azul, Vale renovou o topo histórico muito recentemente. Essa região aqui dos R$98 era o topo histórico anterior, aqui de fevereiro do ano passado. Então ela marcou o topo e veio corrigindo, e agora começa a fazer um desenho baixista mesmo. O que a princípio seria só um movimento de correção, até um pouco mais dramático do que o ideal, se a gente tivesse um recuo, até uma queda até essa região aqui do R$90, R$91, era o que a gente chama de correção técnica, ou seja, ele avançou muito forte de dezembro a janeiro, até o início de fevereiro, implica numa possibilidade de correção mais forte, que até aqui estava ok. Mas no final da semana passada a gente já teve mais uma pancada para baixo, e essa semana abriu com um gapzinho de baixa e não teve a capacidade de reverter. Então, até esses dias aí que o minério estava subindo, Vale não acompanhou, e Vale nem é das piores. A gente vê outras mineradoras aí que estão
até sofrendo mais do que a própria Vale, e a gente vê aqui uma possibilidade realmente de uma tendência de queda. O fechamento abaixo do 86,66 abre um espaço para mais quedas, perdendo essa região de suporte do 85 e vindo buscar a região dos 79,60. Vou até botar o meu gráfico mais completo, ele fica um pouquinho mais poluído, mas a gente nota aqui, por exemplo, o volume. A gente começou aqui a minha participação falando justamente no volume um pouco mais fraco do Ibov, pessoal já em stand-by, e Vale reflete essa movimentação desde o final da semana passada com um volume bem abaixo da média. O fechamento abaixo aqui do 86,66 dispara gatilho de venda. Está um pouquinho longe da 21, da média de 21, mas a gente colocando uma proteção aqui na região do 89,72 é uma operação de venda descoberto bem tranquila de se fazer, buscando, como eu já falei, né, a região do 84,50, 81, quem sabe até aqui embaixo na região do 78. É um cenário um pouquinho mais pessimista, mas essa região aqui do 84,50 e 81,11 é um bom ponto técnico onde a ação da Vale pode se equipare para uma congestão aqui, para esse efeito de lateralização, até que se ajuste com os preços, ajuste com as médias e até mesmo com os fundamentos, né? É o tempo, às vezes, do mercado, dos players do mercado absorverem a mudança dos fundamentos e reprecificarem a Vale. Maravilha, Thiago. Por favor, se puder descompartilhar a sua tela para nós nos despedirmos nesta última conversa aqui da BMC News com o nosso público, pelo menos na atualização diária de mercado desta sexta-feira. Fechamento, como você mencionava, todo mundo esperando o que vai acontecer, então aguardemos essas notícias, o que pode acontecer durante esta noite, durante o final de semana e, claro, durante a semana que vem. Agradeço imensamente pela participação de hoje, ótimas análises, todo mundo agradado aqui no nosso chat, falando grande Thiago, é bom ver você aqui na BMC News, todo mundo muito feliz com a sua participação, então eu gostaria de expressar ali a minha eterna gratidão a você que participa aqui dos nossos fechamentos de mercado, sempre abrindo as portas para a BMC News, muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez e um bom final de semana para todos, e segunda-feira vejo vocês lá também no meu canal do YouTube fazendo as transmissões diárias de análise de bolsa, mercado de Nova York. E é isso aí. Bom final de semana, pessoal. Obrigado. Maravilha, Thiago. Tchau. Bom final de semana.